orientações, que é bem diferente, assim. Então, assim, através das orientações que a gente passa para cada paciente, a família está também integrando no tratamento, né? E também isso é importante. Você tá falando as orientações, que é outra pergunta que eu ia fazer, sobre como estimular a criança, a parte motora em casa, seria isso? Na verdade, como estimular a criança também. Também? Também. Só que assim, as orientações, porque os casos cada caso é um caso. Sim. Então, porque a gente não leva só em consideração a questão motora da criança. A gente leva tudo. Por exemplo, chegou uma mãe para eu avaliar, e aí ela chegou e deixou a criança no bebê conforto. No geral, tiram. Aí eu falei, como que é a rotina? Ele fica muito no bebê conforto? Aí ela falou assim, fica tantas horas, não sei o quê. Então, tipo assim, as orientações também já começam daí, porque a realidade dela é a necessidade de deixar o guri no bebê conforto. Então, sim, a gente olha não só a parte biomecânica da criança, mas também, tipo, a rotina, a rede de apoio. Então, a orientação nesse sentido. Porque... E você falando até da sua sobrinha, ficou na minha cabeça que, por exemplo, a gente também leva em consideração o tempo que a criança ficou internada. Então, é um tempo que a criança não faz praticamente nada voluntário, dependendo do caso, é muito passivo, e isso também influencia bastante. E a físio, ela sempre leva em consideração esse tipo, por exemplo, ela tem uma questão no coração, não pode cansar. A gente faz pensando nisso. Então, a gente não tira uma criança que não pode cansar ou não pode fadigar, por exemplo, crianças com distrofias. A gente faz a físio, mas sempre pensando nessa situação. Então, vai variar tanto as orientações como o tratamento principalmente, porque nenhum é igual para todos, né? Sim. E a parte da orientação dos pais, aqui eu sempre falo, deixa a criança livre, proporciona ambiente seguro. Então, sim, tipo assim, bebê, tummy time, que é barriguinha para baixo. Vou deixar perto de uma quina, perto de alguma coisa? Não, vou deixar seguro para eu também. Porque assim, as mães têm medo de deixar a criança no chão. A gente fala, o chão é vida, deixa no chão. Mas acaba que tem mãe que tem receio mesmo. Então, deixa um ambiente livre, né? Um ambiente seguro. Orientações também. Permitir com que a criança explore o ambiente. Então, tipo, evitar aparatos, andador, jump, cadeirinha andador de balanço. É o terror dos profissionais. É o terror dos É o terror. E tá lá no Paraguai, camelô, vendendo as coisas. Menina, tá em todo lugar. Eu até choro quando vejo. É o terror dos profissionais. É o terror dos fisioterapeutas. Não, mas esses dispositivos não são ideais, porque eles aceleram alguns passos, deixa a criança posicionada em determinada postura em muito tempo. Sim. Então não é ideal, né? Então, assim, o que eu oriento, não deixem dispositivo. Ai, Nath, mas eu preciso fazer tal coisa. Tá bom, deixa um pouquinho e tenta. Não deixa assim. O problema é a quantidade, o tempo, né? Sim. Tipo, fica o dia inteiro. Fica, o excesso, né? O excesso, exatamente. 5 minutinhos. Eu preciso deixar para mexer no fogão. Ok. Mas, assim, a quantidade, o tempo que é complicado. Então, orientação. Nada de dispositivo, se possível. Porque aí a gente também tem que ver muito a rotina da família. Sim. E olhar isso, né? Nossa, mas tem um tapete. Eu lembro de um tapete, na verdade, minha sala,
Era só o tapete e livros. E minha bike. Não tinha TV, não tinha nada. E aí, eu ficava ali a tarde toda com meu filho. Eu, né, beneficiada. Não é a realidade de toda mãe que tem um filho, né? E eu tenho a maternidade, 7 meses fiquei ali com meu filho, tal, outros 500. Então eu tive essa disponibilidade de tempo e um pouco mais de qualidade de vida com meu filho durante, principalmente essa janela ali iniciais de observar, de ver, de compreender, de fazer estimulação. Eu fazia muita estimulação, lia muita coisa sobre desenvolvimento infantil ali já no início, nem sem saber coisa de autismo. Então foi muito bacana ter, e conversando sempre com o pediatra. Eu levava, anotava tudo, o que eu fazia? Caderninho, escrevia no caderninho, chegava na consulta e perguntava, isso aqui mesmo? Como que é o certo dormir? Uns falam tal coisa e outro. O que você orienta? O que você fala? Pode ou não pode? O berço? Ô, Nath, eu fui que comprei um monte de coisa pro berço. Aí fui lá, comprei. Não pode. Não joguei, né? Doei, mas não pode. Aí eu falei, gente, vendem todos esses troços pra gente, não pode. O berço tinha que ser limpinho, né? Tem que ser limpinho. Tem que ser limpinho. E uma dica, aqui em Campo Grande é muito calor, tem as partes úmidas, mas muito calor. Tem uma coisa aqui que, infelizmente, eu moro em casa, né? Nós temos em Campo Grande, chama escorpião. Eu falo que esse foi um dos, assim, o meu pior medo. O meu pior medo quando o Thiago engateava, ele bebê, ele junto comigo, ou quando não estava tão perto, mas ele estava no tapete. Era o tal do escorpião. Então, tudo que eu podia ter na minha casa de tapete claro, eu colocava. Porque, infelizmente, nós temos casos de escorpião e, infelizmente, muitos acidentes com bebês e crianças com escorpião, né? Ali no chão. E o tapete claro também ajuda, porque ele não dá muita informação para a criança. Então, Sim. A gente parte de criança típica. Então, a gente pega aquele tapete muito colorido, com muita informação, muitas coisas. Mas crianças atípicas, às vezes, esse tanto de informação incomoda. Sim. Então, a questão sensorial em algumas crianças até dói. Então, tem crianças que têm dificuldade em cortar unha quando maior, cortar cabelo, essas coisas, porque geram desconforto na criança. E aí já aproveita a dica e pega para segurança também. Por isso que eu falei, proporcionar um ambiente amplo, livre, para a criança ter essa liberdade, para ela explorar não só o espaço, mas também o corpinho dela. Porque se a gente vê uma criança no bebê conforto, alguma coisa, ela tá aqui encolhidinha. Então, às vezes, não é que ela não seja capaz de fazer as coisas, mas ela não tem essa oportunidade de fazer as coisas. Sim. Então, quando tratando de criança bebê, eu falo, olha, colo, carinho, cheiro, leitura, fala bastante com a boca, faz o sé. A mãe passa um batom mais escuro para dar aquele contraste. Porque quando você está amamentando, tá aqui, né? Pode ser ou amamentação no seio, né, de peito, ou mamadeira. A distância é o que o bebê consegue te enxergar em foco. E porque nem foca ainda, né? Quando o bebê é pequeno. Então, tipo, essa troca, esse vínculo também é uma forma de desenvolver a criança. Nossa, então, é valioso, né? Oi? É valioso, né, Nath? Sim, valiosíssimo, até porque passa muito rápido. Sim. Eu costumo falar assim que os dias para as mães de bebê, recém-nascido principalmente, são exaustivos. Só que eles passam rápido. Os dias são demorados porque são exaustivos. Sim. Mas quando você vê, passou 1 mês, 2 meses, 1 ano. A minha filha vai fazer 6 anos esse ano. Então eu olho e falo, quando eu tava grávida dela, que eu não lembro. Porque passa muito rápido. A gente vai pegar, às vezes o Thiago, agora, que 6 anos, pegou... cochila às vezes no sofá, a gente vai pegar para colocar na cama, a gente, nossa, que pesado que ele tá, porque né, vai crescendo e a gente do lado não percebe, tá crescendo. Então, esse brincar desde cedo, aí já entra as orientações de tipo de brinquedo.